Boa noite. Começa o julgamento do impeachment e Lewandowski diz que não existe prazo. Com viagem marcada para a China, Temer espera. Petista Gleisi Hoffmann causa tumulto ao dizer que o Senado não tem moral para julgar Dilma e, em resposta, houve referências à corrupção. Defesa de Dilma consegue impugnar testemunha da acusação. Procurador do TCU agora depõe apenas como informante. Mais de 620 mil empregos com carteira assinada foram extintos este ano. É o pior resultado da história. Postos de saúde na periferia paulistana não tem problema só no atendimento. O medo de bandidos é cada vez maior. Já passa de 250 o número de mortos no terremoto da Itália. A busca por sobreviventes continua. Quem usa os postos de saúde da periferia da Zona Leste de São Paulo reclama da insegurança dentro e fora das unidades. Os pacientes ficam preocupados quando chegam para as consultas e médicos e funcionários não se sentem seguros para trabalhar. As unidades básicas de saúde de São Paulo funcionam das 7 horas da manhã às 7 da noite. Mas quem frequenta o UBS Jardim Santa Bárbara explica que o horário não faz diferença para os criminosos. Principalmente se a pessoa deixar o carro assim, estacionado na porta da unidade. O senhor fica com medo de repente de estacionar o carro, entrar e quando sair não está mais com o carro? Ah, já fizeram muito isso aqui. Sempre estão roubando o carro. Aparecida atua como voluntária da unidade há 4 anos e conta que até os funcionários já foram assaltados. Teve médico que foi embora daqui por causa dos assaltos. Os pacientes vêm no médico aí e quando sai aqui fora o carro já foi embora. Quando que isso começou mais ou menos, que a senhora reparou que aumentou o número desses assaltos? De um ano para cá piorou muito, sabe? O pessoal está muito assustado aqui. Entendeu? E não é só aqui em frente ao posto, é no bairro inteiro. Inclusive nos pontos de ônibus também está tendo assalto. Conversando com alguns funcionários aqui da UBS que não quiseram gravar entrevista, eles me disseram que a unidade chegou a ser invadida em dezembro do ano passado, durante um fim de semana. Foram levados computadores e alguns aparelhos médicos. Essas imagens feitas na época mostram como a unidade ficou depois da invasão dos criminosos. Eles deixaram até uma arma de brinquedo. Tudo foi revirado. Portas foram pichadas. Esse cartaz explica que o atendimento foi temporariamente suspenso por problemas de segurança. Os funcionários registraram boletim de ocorrência. Na mesma região, a UBS Parque Boa e Esperança também foi alvo de criminosos. Eles entram dentro, às vezes na madrugada, roubam tudo de lá, é computador, é medicamento, destroem tudo, escrevem na parede. Já na unidade de Guaianazes, o problema são os furtos ao longo da madrugada. Com medo, as pessoas conversam com a nossa equipe, mas preferem não se identificar. Nós estamos tendo problemas com furto. Furto? E levam o quê? Botijão de gás. Quando a gente vem, a gente não vem andando. Nós tomamos uma van lá embaixo para subir, porque aqui na região tem assalto no caminho, né? Roubo de celular. Próximo dali, a UBS 1º de Outubro também não escapou dos bandidos. Esta comerciante diz que o drama na região aumenta no fim do expediente, quando a UBS fecha. Eles vêm sempre trabalhar com medo, eles geralmente são assaltados sempre no horário que vão embora, porque o posto fecha às 7 da noite. Teve médico que já foi assaltado o carro, apanhou para eles poderem levar o carro dele. Ele nunca passa polícia aqui. Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde informou que conta com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que está cobrando da Secretaria de Segurança Pública um reforço no patrulhamento por parte da PM. A Secretaria Estadual da Segurança afirma que a Polícia Militar faz rondas preventivas no bairro e que nos 6 primeiros meses do ano foram presas em flagrante 610 pessoas na região.
Secretária Municipal da Cultura, Maria do Rosário Ramalho, é nomeada gestora interina do Teatro Municipal. Até então, o cargo era ocupado pelo diretor-geral da Fundação Teatro Municipal, o advogado Paulo Massi Dallari, ex-chefe de gabinete do prefeito Fernando Haddad. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial hoje. Ele teria deixado o cargo por motivos pessoais. Dallari estava como interventor no teatro desde novembro de 2015, quando José Luiz Herência confessou participar de um esquema que desviou 18 milhões de reais da entidade. O Ministério Público Federal pede à Justiça Federal multa de R$1,5 bilhão para réus da Lava Jato. Entre eles estão o publicitário João Santana e a mulher e sócia dele, Mônica Moura. Santana foi o marqueteiro das campanhas da presidente afastada Dilma Rousseff de 2010 e 2014 e também do ex-presidente Lula em 2006. Se aprovado pelo juiz Sérgio Moro, o valor vai ser destinado à Petrobras, como ressarcimento pelos danos causados com corrupção. Além da multa, os procuradores pediram a devolução de mais de 790 milhões de reais. Também respondem à ação o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o operador Svis Kornick, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, e João Ferraz, ex-diretor da Sete Brasil. Os réus são acusados de envolvimento num esquema de recebimento e pagamento de propina com dinheiro proveniente de contratos da Petrobras e da Sete Brasil, empresa criada para a operação do pré-sal. O juiz Sérgio Moro autorizou a devolução do passaporte da jornalista Cláudia Cruz, mulher do deputado federal afastado Eduardo Cunha. Essa decisão de Moro contraria o Ministério Público Federal, que queria que o passaporte continuasse retido para evitar risco de fuga de Cláudia Cruz, que é acusada de receber parte do dinheiro destinado a Cunha. Dinheiro de corrupção, é claro. Ela é ré na Lava Jato e responde pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O casal nega as irregularidades. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede o arquivamento de um inquérito da Lava Jato contra o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. A investigação foi aberta com base em depoimento de delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo ele, Lobão recebeu R$1 milhão de recursos desviados da Petrobras. Para Janot, não há indício mínimo que justifique a continuidade da investigação. A decisão de arquivar cabe ao ministro Teori Zavascki, que é o relator dos processos da operação no Supremo Tribunal Federal. Lobão é alvo de outros 3 inquéritos na Lava Jato. Enquanto o julgamento do impeachment acontece no Senado, o presidente interino Michel Temer acende a tocha da Paralimpíada no Palácio do Planalto. Temer acendeu a tocha com uma lanterna com fogo olímpico ao lado de atletas e dos organizadores da Paralimpíada. Ele entregou o símbolo dos Jogos para o velocista Johansson do Nascimento Ferreira. A partir do dia 1º, o revezamento da tocha vai passar por várias regiões. No dia 7, chega ao Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos Paralímpicos. Hoje, Temer confirmou que quer participar do evento no estádio do Maracanã. Na abertura da Olimpíada, ele foi vaiado e decidiu não participar do encerramento. O Senado inicia a sessão final do impeachment. A sessão começou perto das 9h30 da manhã, aberta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que anunciou que o julgamento não tem data para terminar. Os parlamentares congregados nesta Casa de Leis transmudam-se, a partir de agora, em verdadeiros juízes, devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois afinal são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Nas primeiras horas, os senadores aliados de Dilma apresentaram cerca de 10 questionamentos contra o processo de impeachment. Todos foram negados por Lewandowski. Os senadores pró-impeachment protestaram contra a manobra dos aliados de Dilma. Até aqui o que se viu foram desculpas por parte da defesa instituída pela presidenta afastada Dilma Rousseff. A sessão ficou tensa. Houve bate-boca entre os senadores depois da petista Gleisi Hoffmann dizer que o Senado não tinha moral para julgar a presidente afastada Dilma Rousseff. Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. O senador Ronaldo Caiado respondeu a Gleisi. Não sou assaltante de aposentado.
O marido de Gleisi, Paulo Bernardo, chegou a ser preso, acusado de envolvimento num esquema de corrupção que teria desviado 100 milhões de reais dos funcionários públicos federais que fizeram empréstimos consignados. Gleisi rebateu Caiado. E você é de trabalhador escravo. Caiado é produtor rural em Goiás e a família dele já foi acusada de manter trabalho escravo. Lindbergh Farias, do PT, entrou na discussão e acusou Caiado de ter ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Para conter os ânimos, Lewandowski suspendeu a sessão. E com o microfone já cortado, Caiado disse que petista tem que fazer antidoping e que não deveria ficar aqui cheirando. Depois, a sessão foi retomada e o advogado de defesa de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, pediu que o depoimento do procurador junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, deveria ser dispensado. Ele é a principal testemunha de acusação. Cardoso argumentou que o procurador já teria se manifestado sobre o processo e o acusou de ser militante, pois, segundo Cardoso, há registros de que Júlio Marcelo convocou pelo Facebook manifestações contra a presidente Dilma. Que a derrota da senhora Presidente da República é indiscutivelmente a vitória do Dr. Júlio Marcelo. Júlio Marcelo negou que tenha convocado ou participado de atos contra Dilma. No entanto, admitiu que reproduziu nas redes sociais uma convocação para uma manifestação, mas registrou não conhecer os organizadores do ato. Minhas declarações públicas sobre a legalidade ou ilegalidade dos atos, considero-as adequadas dentro do regime democrático. Lewandowski aceitou em parte os argumentos de Cardoso e o procurador então passou de testemunha de acusação a informante. O depoimento dele não pode ser usado como prova e ele não prestou juramento prometendo dizer a verdade. Depois da decisão de Lewandowski, vários senadores aliados de Dilma abriram mão de fazer as perguntas ao procurador. Júlio Marcelo reafirmou que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Então foi um grande plano de fraude fiscal que contou com a omissão do registro das dívidas, com a fraude aos decretos de contingenciamento e com a utilização dos bancos públicos federais como fonte de financiamento ilegal proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a sessão do impeachment foi retomada agora há pouco. Os senadores ainda ouvem o procurador junto ao TCU, Júlio Marcelo. O depoimento do procurador dura mais de 4 horas e ele já respondeu ao questionamento de cerca de 20 senadores. Ainda hoje deve ser ouvido o auditor federal Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior. Ele vai falar como testemunha da acusação. E em reação à decisão de Ricardo Lewandowski de transformar Júlio Marcelo em informante, a base do governo Temer estuda pedir a suspensão dos depoimentos de Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal, que foi nomeada para trabalhar no gabinete da senadora petista Gleisi Hoffmann e do economista Luiz Gonzaga Beluso, que chegou a assinar um manifesto pró-Dilma. Os dois foram convocados pela defesa da petista. Agora, direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o processo de impeachment. Começou finalmente o julgamento final do processo de impeachment. Vai demorar alguns dias, uma boa hora para fazer uma reflexão. Depois que o Brasil foi redemocratizado, o eleitor escolheu diretamente 4 presidentes da República: Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Um deles já sofreu o processo de impeachment, Fernando Collor. Se isso se repete com Dilma Rousseff, o que parece mais do que provável, a democracia brasileira passará a conviver com uma taxa de mortalidade de 50%. Muitas pessoas otimistas enxergam nisso um sinal de vitalidade da democracia brasileira. Mas também é possível concluir que o fenômeno revela uma debilidade do sistema político. Alguma coisa falhou. Ou o eleitor escolheu mal, ou o sistema político faliu, ou as duas coisas. Se os políticos tiverem juízo, o que não parece ser o caso, vão retirar desse processo algum tipo de lição. Parece provável que o sistema político brasileiro precisa de reforma. Não precisa ir muito longe, basta olhar ao redor. Na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o incassável. No Senado Federal, Renan Calheiros, o inimputável. No Palácio do Planalto, confirmando-se a cassação de Dilma, Michel Temer, o improvável, sustentado pelo PMDB, partido de Temer, o inabalável. Um sistema capaz de produzir tantas coisas inaceitáveis ao mesmo tempo, simultaneamente, está evidentemente apodrecido.
Boa noite. Em jantar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirma ao presidente interino Michel Temer que é factível encerrar a votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff na madrugada da próxima terça-feira, dia 30. Se aprovado o afastamento de Dilma, Renan deve marcar para a tarde do mesmo dia a sessão do Congresso em que Temer será empossado como presidente. De acordo com o cronograma original, o julgamento de Dilma deveria ir pelo menos até o dia 31 de agosto. Se a antecipação for feita, Temer pode viajar na mesma noite para participar da reunião do G20 na China, como presidente definitivo. Renan também deve fazer parte dessa comitiva. A proximidade dos Jogos Paralímpicos, que acontecem entre 7 e 18 de setembro, trouxe à tona várias discussões. A mais comentada foi a iniciativa de uma revista feminina que usou o editor de fotos para fazer com que atores conhecidos se parecessem com para-atletas. Outro assunto muito debatido, principalmente entre as associações de pessoas com deficiência, é a falta de oportunidade que a maioria tem de conseguir próteses com tecnologia mais avançada, por causa do alto custo. Essa é a foto que causou polêmica. Na página da revista Vogue, no Facebook, internautas criticaram a campanha. A maioria por acreditar que os para-atletas é quem deveriam estar no lugar dos atores. Na ACD, por onde passam dezenas de deficientes por dia, a foto não foi vista como algo tão ruim. A preocupação aqui é outra: conseguir o melhor equipamento para levar uma vida com o mínimo de qualidade. O seu Anésio conseguiu. Há um ano ele faz fisioterapia utilizando a nova perna. A antiga ele perdeu de tanto fumar. Chegou pra mim, olha pra mim, levanta o braço e dá um pulo. Força! Isso, muito bom. Entupiu as artérias. Aí eu tentei, ainda fiz um tratamento para ver se revascularizava, que ofendeu mais a perna direita. E aí eu fiz uma cirurgia para revascularizar essa perna direita e perdi um dedo. A perna infeccionou, não teve jeito, aí tive que fazer uma amputação. A prótese dele foi feita na oficina da Associação de Assistência à Criança Deficiente. Aqui são produzidos meios auxiliares de locomoção, adaptações para a cadeira de rodas, palmilhas e sapatos ortopédicos que seguem rigorosamente as prescrições médicas. Hoje a oficina ortopédica da Central, da unidade de Ibirapuera, ela produz em média umas 80 próteses por mês. Tá? A gente tem uma capacidade de poder chegar até 100 próteses aqui. Dessas 80 próteses, eu diria que umas 60 são atendimento SUS. Esses pacientes normalmente eles chegam aqui em cadeira de rodas, muitos conseguem evoluir para a marcha com o meio auxiliar, outros não, ficam em cadeira. Mas de qualquer forma a gente vai trabalhar a questão da independência, da autonomia. Tudo aqui é 100% customizado para atender cada detalhe do paciente. E com o avanço da tecnologia, a ideia é trazer ainda mais conforto para fazer disso praticamente uma parte do corpo humano. Mas apesar do esforço, ainda há muita limitação, porque os custos são muito altos. Uma revisão da tabela de preços do SUS eu acho que é fundamental. Já passou a época de se realizar essa revisão da tabela ou talvez buscar outras alternativas que possam fazer com que o paciente final, o usuário de uma prótese, seja beneficiado com toda essa tecnologia e recursos que hoje estão disponíveis no mercado. A Arlene vai começar a usar a primeira prótese dela, uma conquista depois de ficar 2 anos sem a perna, que foi retirada por causa de um tumor. De repente eu fazia tudo, era uma pessoa normal e me vi com a ajuda precisando de ajuda de outras pessoas. E aqui na CD eu voltei a ter a minha liberdade, a conseguir de novo voltar aos poucos, voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. Dentro das minhas possibilidades, dos meus limites, mas eu faço. Uma prótese ortopédica parecida com essas que nós mostramos na reportagem custam a partir de R$ 3.500 para pacientes do SUS e R$ 6.400 para particulares. O Ministério da Saúde reconhece que é necessário reajustar essa tabela do SUS. Ainda é inverno, mas esquentou nesta quinta-feira e a máxima chegou aos 27 graus. E tudo indica que as temperaturas vão subir mais nos próximos dias. Pois é, com esse aumento da temperatura e sem chuva, a umidade relativa do ar não para de descer, de cair. Então, ela pode chegar até a níveis muito críticos no final de semana. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para sexta-feira.
parte do país, a semana vai terminar bem diferente de como começou. Isso por causa da massa de ar polar que entrou em aquecimento e elevou as temperaturas, mantendo o tempo firme. Com isso, a sexta-feira será um dia quente e seco em todo o sul, sudeste, boa parte do centro-oeste e também do interior do nordeste. No litoral leste nordestino, a chuva não vai dar trégua e até o final de semana ainda são esperados grandes volumes de chuva, principalmente ali entre a Bahia e o Sergipe. A máxima vai bater na casa dos 40 graus em Cuiabá e dos 38 em Palmas. No sudeste, vai fazer até 30 graus no Rio de Janeiro e 27 graus em Vitória. Em São Paulo, o ar seco mantém o tempo aberto e ensolarado em todo o estado. E como não vai chover, o ar fica bem seco e a recomendação é se hidratar bastante. O dia amanhã ainda começa friozinho, mas à tarde, com a ajuda do sol forte, as temperaturas disparam em todas as regiões e chega a fazer até calor de 34 graus na cidade de Votuporanga, no Norte Paulista, e vai fazer 28 em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, a máxima vai ficar em torno dos 28 graus em Campinas e também em São José dos Campos. Para a capital, podemos ter alguma névoa ao amanhecer, mas que se dissipa rapidamente e aí o sol volta a brilhar forte, garantindo um dia quente e sem nenhuma gota de chuva. De madrugada, ainda pode fazer um friozinho de até 13 graus, mas à tarde amanhã os termômetros chegam a marcar 27 graus. E aí, no final de semana, o calor continua, faz até 28 graus no sábado e 29 no domingo. Vivenciar um pouco do que foi o mundo dos Beatles durante o auge do grupo é a proposta de uma exposição que foi montada no estacionamento do Shopping Eldorado. Na Beatlemania Experience é possível entrar em espaços quase idênticos àqueles que fizeram parte da vida do quarteto de Liverpool, como o Abbey Road e o Cavern Club. Sabe a música que você sempre ouviu? Agora tem cor, tem som e também forma. É nostálgico, a gente volta no tempo mesmo e se sente no Submarino Amarelo. Prefere então acesso irrestrito ao estúdio onde foram gravados clássicos como Penny Lane? Penny Lane is in my ears and in my eyes. Ou que tal então entrar no Cavern Club, onde os 4 garotos de Liverpool tocavam no início da banda? Aqui é um ambiente idêntico e para nós é sensacional. Você vem aqui num local desse, você fica arrepiado. Nesta exposição em São Paulo, uma das maiores do mundo sobre Beatles, réplicas inéditas de cenários históricos como o Campo de Morangos, que virou música. Para quem não pode ir para Liverpool, para Londres, isso aqui é exatamente o que é lá. Sensacional! A histeria das meninas enquanto a banda tocava aqui, graças à realidade virtual, um pouquinho dessa experiência de como foi o primeiro show dos Beatles em estádio em 1965 lá em Nova York, e essa reprodução dá um pouquinho do gosto para quem nunca teve essa experiência. É uma viagem no tempo e no espaço. É um momento realmente inacreditável. Essa parte de realidade virtual, a exposição inteira tá linda, mas essa parte é um negócio que vivenciar um show dos Beatles é único. Ele mostra todo o estádio, né, tipo, em volta, e você tá meio dentro do público e, mano, aí aparece os Beatles bem na sua frente. E para quem não gosta tanto assim de tecnologia, colocar óculos, esse espaço aqui permite uma outra sensação de um show do último. Quando a banda se reuniu no teto do estúdio lá em Londres, tocou por 40 minutos, os vizinhos até reclamaram, isso lá em 1969, mas aqui tem um detalhe importante. Essa guitarra foi a usada por George Harrison naquele dia, tocando Don't Let Me Down. A energia do cara tá aqui, isso aqui pra gente é igual o Santo Graal, entendeu? Pra quem é guitarrista feito eu. Foram 2 anos de pesquisa e muitas autorizações para conseguir fazer a exposição Beatles Experience, criada por brasileiros e que deve viajar para outros países. O mote da experiência é essa, assim, se você aprende, você esquece. Se você vive, você leva para a vida inteira. E a gente quer que o público viva a história dos Beatles. Em 2.000 metros quadrados, itens curiosos como essa lancheira usada na capa da revista Rolling Stones, ou o disco dos Beatles, que saiu na China com John, Paul, George e Ringo com os olhos puxados.
Com tanta interatividade, vai ser difícil não dar uma de bitomaníaco, viu? Se você for fisgado pelo clima, como aconteceu com a nossa equipe, não vai resistir a uma fotinho clássica na Abbey Road. A Bitomania Experience está no estacionamento do Shopping Eldorado e a exposição vai até o dia 8 de novembro. O horário de funcionamento é do meio-dia até as 10 da noite e o ingresso custa R$ 50. O Brasil fecha mais de 94 mil vagas com carteira assinada em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No ano, até julho, 623 mil vagas foram cortadas. Em 12 meses, já são 1.700.000. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado de trabalho continua muito ruim. Foi o 16º mês consecutivo de corte de emprego com carteira assinada. Julho até foi melhor que junho, quando o fechamento de vagas formais chegou a quase 158 mil. Mas é preciso levar em conta que, sazonalmente, o segundo semestre costuma mesmo ser melhor. Agora, neste ano, o segundo semestre começou só um pouco menos ruim que o primeiro e alguns setores ainda estão intensificando as demissões. A indústria pisou mais no freio, com sinais de alguma retomada, mas serviços e o comércio estão cortando mais. E neste ambiente de aumento do desemprego, com maior informalidade, ainda há perdas em termos salariais. As negociações ficam bem mais desfavoráveis para os trabalhadores. Isso é péssimo do ponto de vista social e compromete o potencial de retomada da atividade econômica. O mercado de trabalho deve continuar ruim nos próximos meses e vai ser o último indicador a ter alguma melhora. Os empresários só vão voltar a contratar quando tiverem segurança da melhoria da atividade. Desta vez, o país não vai contar com alguma reação do consumo para reverter a crise, como aconteceu no passado, principalmente em 2008 e 2009, quando sentimos o impacto da crise internacional. É preciso buscar outros caminhos para a retomada do crescimento, caminhos que passam pelo ajuste das contas públicas, que pode garantir maior confiança, estimulando mais os investimentos. Nesse sentido, o governo também deve acelerar concessões, privatizações, encontrar formas para estimular as exportações. Nada disso vai ter o mesmo peso que o consumo doméstico. Por isso, a expectativa é de uma reversão da crise no ano que vem, de forma ainda modesta, com expansão de 1% até 2% do PIB, isso se tudo correr bem no campo político e o governo conseguir avançar da forma esperada com as medidas que vem propondo para a reestruturação da economia. Sendo que, em relação ao consumo, ainda tem um outro dado bem desfavorável, que é o crédito, cada vez mais caro, já que os juros, como vimos, não param de subir, e por receio de perdas com calote, que está aumentando, os bancos, além de manter os juros nas alturas, ainda restringem mais a liberação de recursos, o que também ajuda a travar o consumo. Eu volto na segunda, até lá. Os moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão sofrendo com a falta de luz. Desde março deste ano, pelo menos 12 mil postes de luz já foram desligados. Isso está acontecendo por causa da não renovação do contrato entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa responsável pela iluminação pública. Nossos telespectadores, através do Gazap, reclamam da falta de iluminação pública. De acordo com a Prefeitura, uma licitação chegou a ser aberta para contratar uma nova empresa, mas uma ação movida na Justiça pela companhia que ficou em segundo lugar acabou atrasando a definição sobre o serviço. Mesmo com esses problemas, os moradores da região continuam pagando a taxa municipal de iluminação pública. O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, decreta estado de emergência nas áreas atingidas pelo terremoto e libera 50 milhões de euros para enfrentar a tragédia no centro do país. O número de mortos já passa de 250 e mais de 350 pessoas feridas estão internadas. Uma réplica muito forte assustou de novo a população. As equipes de resgate foram surpreendidas pelo forte tremor durante as buscas por sobreviventes. Centenas de réplicas continuam acontecendo na região. Pelo menos 2 abalos tiveram magnitude acima de 5 graus. O terremoto atingiu 6. As equipes de socorro usam escavadeiras para remover o entulho, mas em muitos lugares o trabalho tem que ser feito com as mãos. A Matrice está dividida. Metade da cidade histórica foi destruída. Cerca de 1.200 pessoas ficaram sem casas nas pequenas cidades da região. A população passou a noite em abrigos improvisados.
As doações são arrecadadas numa grande campanha da Cruz Vermelha Italiana e voluntários ajudam na distribuição de alimentos e roupas. Mais de 600 restaurantes italianos do mundo todo já aderiram a uma campanha de auxílio às vítimas do terremoto. Para cada prato de massa alla matriciana, um molho criado em Amatrice, a cidade mais destruída pelos tremores, os restaurantes vão doar 2 euros, pouco mais de R$7 para as vítimas. Os times da Roma e também do Napoli vão doar a renda de seus próximos jogos para socorro das vítimas. Pelo menos 16 pessoas morreram num ataque contra a Universidade Americana em Cabul, no Afeganistão. 3 mortos eram criminosos, 35 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo reivindicou a autoria do massacre, que durou mais de 10 horas. O ataque começou à noite. Um suicida explodiu um carro-bomba na frente da universidade e outros 2 criminosos invadiram o campus. Soldados do exército foram atrás e centenas de estudantes ficaram retidos nas salas de aula. A explosão e os disparos causaram pânico. Os alunos publicavam nas redes sociais que estavam apavorados e pediam ajuda. Foram mais de 10 horas de terror. Estudantes, professores e funcionários foram liberados aos poucos durante a madrugada. A Turquia envia mais tanques para a ofensiva contra o Estado Islâmico e a milícia curda na Síria. Essa foi a primeira grande incursão turca na Síria com apoio dos Estados Unidos. Mais de 20 tanques entraram no norte da Síria. O governo de Ankara anunciou que o Estado Islâmico foi expulso da localidade de Jarablus, que agora estaria sob controle dos rebeldes sírios. A operação pretende expulsar o Estado Islâmico da região e fazer com que as milícias curdas recuem. Os curdos estabeleceram 3 zonas autônomas no norte da Síria desde o começo da guerra, em 2011. A Turquia teme que eles ganhem territórios e reforcem o movimento separatista no país. Colombianos comemoram o anúncio do acordo definitivo de paz entre o governo e os guerrilheiros das Farc. O acordo ainda precisa ser aprovado em referendo popular. O cessar-fogo começa na segunda-feira. O presidente Juan Manuel Santos disse que o pacto com as Farc marca o fim do sofrimento, da dor e da tragédia da guerra no país. O presidente lançou a campanha pela aprovação do acordo no referendo, dizendo que esta seria a votação mais importante da vida dos colombianos. Para ele, é uma oportunidade única para se construir um país mais seguro. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala sobre este acordo histórico para a paz na Colômbia. A Colômbia deu ontem um passo para se livrar de um tumor, para se livrar de um câncer, que provocou muito sofrimento nos últimos 52 anos. Mas a assinatura de um acordo de paz entre o governo e a guerrilha é o começo de uma nova etapa de problemas. O acordo deverá ser aprovado por um referendo popular em 2 de outubro. E, por enquanto, ainda são maioria os colombianos que dirão não à solução negociada. Pode parecer esquisito que tanta gente está fazendo oposição à paz, mas a questão é mais complicada. Nesse meio século morreram 220 mil pessoas de todos os lados. Os guerrilheiros de início queriam fazer uma revolução do modelo maoísta ou cubano, mas depois misturaram guerrilha com crime comum, se financiaram com a extorsão e com o sequestro e partiram para o narcotráfico, sem a mínima vergonha. Começaram a conquistar e controlar territórios apenas para a cocaína. O exército não conseguiu derrotar os guerrilheiros no campo militar. Então surgiram as forças paramilitares, que cometeram crimes horríveis contra os direitos humanos. E elas também sucumbiram à tentação de atuar no crime organizado. No confronto entre a guerrilha e os comandos paramilitares, quem se enfraqueceu foi o Estado, foi o governo da Colômbia, que não tinha mais controle de quase 1/3 do território do país. O governo promete agora reintegrar essas terras à economia e fará a reforma agrária. Os ex-guerrilheiros serão julgados por um tribunal com juízes estrangeiros e terão uma cota de deputados e senadores para participar da vida política colombiana. Esse processo de paz foi uma cirurgia delicada. O tumor pode ter sido extirpado, mas no mínimo deixará sequelas. Nesse país que é nosso vizinho e que tem hoje uma economia muito mais dinâmica e diferente daquela que apenas produzia um excelente café, um café que concorria com o café brasileiro. É assim que o mundo gira. Boa noite.
Supremo Tribunal Federal autoriza que as emissoras de televisão e rádio convidem candidatos de partidos com menos de 10 representantes na Câmara dos Deputados a participar dos debates eleitorais. E decide que os demais candidatos não vão poder vetar a presença dos adversários. Até agora, de acordo com a mini-reforma eleitoral do ano passado, a participação dos nanicos precisava ser aprovada por 2/3 dos candidatos que devem ser obrigatoriamente convidados. De acordo com a maioria dos ministros do STF, isso poderia causar prejuízos para aqueles bem colocados nas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. A medida beneficia principalmente candidatos como Luiz Erundina, aqui em São Paulo, e Marcelo Freixo, no Rio, os dois do PSOL, bem colocados nas pesquisas eleitorais. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a articulação política na reta final do processo de impeachment. E quem faz a análise é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Começando com essa notícia que acabamos de ver, muda completamente o quadro eleitoral em São Paulo, com participação de candidatos no debate, aqueles que estavam impedidos por força da nova lei eleitoral? Olha, é difícil a gente dizer que vai mudar, mas é importante a gente dizer que a participação de todos é sempre um ganho para a democracia. Sobretudo se esses todos, né, essa ideia dos todos, forem pessoas que têm alguma coisa a dizer e não apenas candidatos circunstanciais que têm, digamos assim, pouca expressão política. Mas Luiz Erundina, que está bem colocada nas pesquisas, né? Ela traz um peso considerável. Não só pela experiência que ela tem como parlamentar, mas pelo próprio fato de ter sido prefeita de São Paulo num período difícil da vida política brasileira. Ela foi prefeita no começo dos anos 80, né? Onde a gente tinha dificuldades de vários tipos, não só para a gestão da cidade, mas para o encaminhamento político das questões todas, né? Bom, agora vamos a esse fato principal do dia, que é o início, né, do processo final do julgamento de impeachment. Passamos o dia todo acompanhando, né, dentro do rito aquilo que já está pré-definido. Há toda uma expectativa muito grande. Apoiadores de Dilma acham que ela perdeu recentemente votos e que, no máximo, ela vai conseguir 18 votos contra o impeachment. Dilma continua lutando. Já os apoiadores de Temer, o próprio Temer faz uma referência que estão garantidos entre 58 e 62 votos. Esse placar do impeachment tem base na realidade ou expressa muito mais aquilo que as pessoas gostariam que acontecesse? Eu acho que as duas coisas, né? Com certeza, na reta final de qualquer disputa, sobretudo, né, numa dramática como é essa, os cálculos acabam sendo feitos para servir também de recurso político de persuasão dos recalcitrantes, dos que têm dúvidas, e como uma forma também de demonstração para a opinião pública de que cada lado tem uma dose de força e de verdade, digamos, né, que precisam ser postas na mesa, digamos assim. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Mas a base real do processo de impedimento da presidente me parece hoje absolutamente inquestionável, né? É muito difícil que haja algum fato novo nesses dias de hoje até terça, quarta da semana que vem, que altere o humor do Senado no que diz respeito a esse processo. Bom, de qualquer forma, ela continua no embate com muita força, tanto que deverá ir na próxima segunda-feira ao Senado fazer ali a defesa própria. Eu quero só fazer em relação a isso, assim, sobre que expectativa a gente deve ter da presidente Dilma, porque ela ultimamente tem sido assim muito combativa e ao mesmo tempo agressiva com Temer e os adversários, adjetivando. Ela tem batido muito forte em defesa própria, e é claro. Mas, por outro lado, também existe a expectativa que ela possa ir para reiterar a tese do golpe, do respeito à Constituição e chamar para esse lado de defesa da democracia. E aí tem quem acredite que isso possa mexer, vamos dizer, com os brios de senadores. O que o senhor espera? Eu espero que ela insista nessa linha que ela elaborou, essa linha de defesa,
que ela elaborou nas últimas semanas, ou desde que esse processo foi efetivamente iniciado, né, na Câmara dos Deputados e depois. Ou seja, de que ela está sendo vítima não só de um golpe, como de uma flagrante, de uma grande injustiça, já que ela não tem culpa nenhuma no cartório e todos os atos de governo que ela praticou foram respaldados pela legalidade e, além do mais, ela é uma pessoa que não tem nenhuma mancha de corrupção na vida. Eu, pessoalmente, acho que a análise que se pode fazer da conduta da presidente afastada é a conduta de uma pessoa que não está com uma clareza muito grande do caminho a ser seguido no plano discursivo, no plano da argumentação. Porque, veja, é curioso que uma pessoa que alegue estar sendo vítima de um golpe compareça ao rito final de um processo jurídico que é flagrantemente o não golpe, né? Quer dizer, ela, de certa maneira, ela joga um pouco, ela e os seus defensores, com a palavra golpe, que é uma palavra que estigmatiza com muita facilidade, sobretudo num país como o Brasil, que já foi objeto, já foi vítima de golpes sucessivos. E a outra coisa, para concluir esse ponto, é que ela, ao mesmo tempo que ela se diz vítima de um golpe, ela afirma desejar voltar à presidência para, no momento subsequente, renunciar e convocar um plebiscito para decidir quem será o presidente da República. E aí ela ficou sozinha com a tese. Se ouvia a decisão do PT há 2 dias, numa votação, né, de maioria expressiva contra essa tese. O PT deixou a presidente na mão, esvaziando o forte argumento dela de que, voltando, ela convocaria esse plebiscito para a decisão de antecipação de eleição? Eu acho que a gente deveria, hoje sobretudo, né, ter um pouco de cautela, quando não estou dizendo que nós dois, estou falando da opinião pública em geral, com relação à conduta do PT, né? Porque o PT hoje é uma espécie de fera ferida. Ele está machucado por várias coisas, está vivendo num quadro de muita pressão, muita tensão e, portanto, tudo aquilo que é característica do partido, ou seja, as correntes, as diferenças de opiniões, vêm à tona e acabam, digamos assim, por complicar a própria resposta que o partido dá, né? Agora, senhor, falando no PT, o PT não parece unido. Não o PT não está unido no enfrentamento dessa dura realidade, tanto pelos efeitos da Lava Jato, né, as consequências que atingiram fortemente o partido, como o impeachment da Dilma. Agora, o que levou essa fragmentação partidária, né, no PT? Foi a conquista do poder aliada a desgaste do poder? Ou foi uma falta de consistência a fragilidade ideológica do Partido dos Trabalhadores? Aí também eu diria, eu acho que o ou aí deveria ser substituído por um e. Eu acho que foram as duas coisas, porque todo mundo sabe, né, é um dito, digamos, popular isso, que o poder desgasta. O poder, ele tem uma parte dele que acarreta ônus para quem o exerce. Né? Sobretudo no caso de um partido que ficou durante 12 anos, 3 mandatos sucessivos no exercício do poder central e se desgastou com isso. Agora, se desgastou em parte de forma natural, pelo próprio desgaste do poder e também porque errou, digamos assim, no encaminhamento de certas questões dentro do governo, sobretudo no que diz respeito às alianças. O modo como o PT fez as suas alianças foi algo que não só contrariou a história do partido, como jogou uma série de pedras no caminho do próprio partido. Ou seja, uma boa parte do impeachment, né, do processo do impeachment, deveria ser explicado justamente pelos erros cometidos na área das alianças. Certo. Né? Agora, professor, a última questão, para ouvir sobre o outro lado, Michel Temer, presidente interino. Se o impeachment for aprovado e Temer empossado presidente da República, qual vai ser o teste de governabilidade dele? Rapidamente, será o desempenho dele na viagem que ele deverá fazer imediatamente, representando o Brasil na reunião do G20 lá na China, ou será o controle da rebeldia dos aliados? Eu acho que a viagem à China, ela é ritual.
eu não acredito que ela tenha uma importância grande no jogo político e na definição do perfil que um eventual governo definitivo do Temer deverá ter. Eu acho que essa é a questão complicada. Qual vai ser a cara do governo do ponto de vista programático? Porque mesmo que ele só tenha 2 anos e um pouco de gestão, é um tempo suficiente para fazer uma série de coisas e é um tempo que requer um esclarecimento para a opinião pública e para o sistema político de modo particular das diretrizes que serão imprimidas no governo. Eu acho que até hoje a interinidade do Temer não permitiu que ele fizesse esse esclarecimento. Não permitiu, ou ele não conseguiu, ou ele não quis. Né? Então, a partir do momento em que o impeachment for fechado, ele terá que esclarecer a opinião pública de quais serão os passos que ele dará na sua gestão aí efetiva. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos. Juliana. E a sessão do impeachment continua no Senado. Não há previsão para o término do julgamento. Os senadores ainda ouvem o procurador junto ao TCU, Júlio Marcelo. O auditor federal, Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior, que é o próximo a prestar depoimento, já está no Senado. Ele está numa sala sem comunicação e vai falar como testemunha da acusação. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu sei que, como eu, você deve estar um pouco decepcionado com essas sessões repetidas de luta livre no Senado. Mas fique calmo, fique em paz. O Senado é a instância para julgar presidente que passa por cima da lei. Então, a senadora Cátia Abreu disse que o TCU, do qual saiu o Júlio Marcelo, esse que você viu que ainda está depondo lá, Júlio Marcelo de Oliveira, não é a Santa Sé. De fato, se ela pretende ser santa, ela não pode mandar essa requisição lá para o TCU, ela tem que mandar para o Vaticano. Agora, para julgar conta, a instância é o TCU. A colega dela de luta pela sobrevivência da presidente Dilma, a Gleisi Hoffmann, diz que metade do Senado não tem moral para julgar a Dilma. Bom, aqui metade ela pertence. Ela, por exemplo, está sendo investigada aí pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. O marido usou o apartamento dela como pretexto para ter foro privilegiado para não responder por um caso gravíssimo de corrupção, roubando salário de serventuário, não é? Então, agora, a questão é que o Senado não é um convento, o Senado é a instância para julgar. A dona Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que estão querendo apressar o rito do impeachment, por quê? Não contaram para a moça, ou ela tem alguma deficiência no aprendizado da matemática, que o impeachment de Collor foi resolvido em 90 dias. E estamos chegando aí no 9º mês, 3 vezes. Então é bom pensar que esses senadores não podiam fazer cenas como, por exemplo, o Caiado dizer que o seu colega Lindbergh teria que passar por um teste aí de substâncias entorpecentes, nem lembrar essa história do Paulo Bernardo, mas a verdade é que o Senado é a instância que julga o presidente da República que viola a lei de responsabilidade que atinge todos os senadores e quanto a isso não há o que fazer nada, é a Constituição que decide. Se a senadora Cátia Abreu tiver uma ideia melhor, pode apresentar. Eu só espero que ela não pense que o Senado, as instituições da República, seja alguma fazenda de gado das que ela tem em casa, né? Pois é, eu volto aqui na terça-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. A Secretaria Estadual da Segurança Pública divulgou dados da criminalidade em São Paulo no mês de julho. De acordo com as estatísticas divulgadas agora à noite, houve um crescimento no número de homicídios em todo o estado no mês de julho. Crescimento de 5,45% na comparação com julho do ano passado. Mas no acumulado do ano, de janeiro até julho, houve um declínio de 8,6% nesta estatística. Já em relação aos roubos em geral, houve aumento em julho de 1,74%. E no acumulado do ano,
aumento de 5,05%. Furtos em geral, crescimento em julho de 0,05% e no acumulado do ano, crescimento também de 3,38%. Os números de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, também subiram no mês de julho. 35 casos, contra 25 em julho do ano passado. No acumulado do ano, houve uma queda de 2,48%, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Hoje, o secretário anunciou também a criação de 2 novos índices que passam a ser contabilizados já no mês que vem: estupro de vulnerável e também lesão corporal seguida de morte. Outra novidade é que passará a ser divulgado a partir do ano que vem o índice consolidado de homicídios do ano. Será sempre divulgada essa nova taxa no mês de março, com os dados do ano anterior. Moradores de rua que vivem na região da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, foram retirados para a comemoração do Dia do Soldado. Hoje, a praça recebeu 400 soldados de São Paulo, Osasco e Barueri para uma apresentação. O evento foi lá na Praça Santa Princesa Isabel, porque lá fica o monumento em homenagem a Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Rodrigo já está de volta ao ponto onde costuma dormir no centro de São Paulo. A Praça Princesa Isabel é a casa dele e de dezenas de moradores de rua. Sempre tem gente por aqui, né? Sempre tem um monte de habitantes aqui, né? Ontem, todos eles precisaram deixar a praça para dormir em outro lugar. Ontem eu estava dormindo aqui, né? Eles pediram por gentileza para a gente sair. Mas teve confusão? Ah, teve um pouquinho, né? Porque a cachaça, né? Das pessoas, né? A limpeza especial feita pela prefeitura na praça foi para a solenidade do Exército hoje de manhã, com a condecoração de 400 soldados. Com base num decreto de junho deste ano, os agentes da prefeitura chegaram aqui à praça e desmancharam barracas e recolheram material suficiente para encher 4 caminhões. A lei prevê que em ações de zeladoria é permitida a retirada de objetos que caracterizem moradia em local público. Mas depois que os soldados foram embora, a situação começou a voltar ao normal por aqui. Os moradores de rua se instalaram novamente ao lado do monumento de Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Qualquer momento você vai encontrar gente fazendo sexo, fazendo suas necessidades físicas, usando droga, e aí você não tem condições de ficar num ambiente desse. É um ambiente totalmente contaminado, perigoso. Em nota, a Prefeitura reafirmou que a ação da zeladoria na praça seguiu o decreto municipal de junho deste ano e que não houve resistência dos moradores de rua. Os agentes recolheram os pertences pessoais e desmontaram barracas. O material lotou 4 caminhões, segundo a Prefeitura. E você vai ver a seguir os gols dos times paulistas na Copa do Brasil. O São Paulo deu vexame no Morumbi e o Santos venceu na Vila Belmiro. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. Santos, Juventude e Atlético Paranaense saíram na frente na luta pela classificação pelas quartas de final da Copa do Brasil. Celso, boa noite. Boa noite, Juliana. Só houve um empate no confronto de Belo Horizonte entre Atlético Mineiro e Ponte Preta. Na Vila, o Santos do Gamberini abriu 2 gols de vantagem sobre o Vasco. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense fora de casa e outro visitante inconveniente foi o Juventude, que derrotou o São Paulo em pleno Morumbi. Veja os gols. Os cerca de 6 mil torcedores que foram ao estádio viram o Juventude surpreender o São Paulo logo no começo do jogo com Robertson. O argentino Chaves, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual. Mas de pênalti no segundo tempo, Robertson marcou de novo e garantiu a surpreendente vitória do Juventude, time da Série C do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Santos abriu 3-0 sobre o Vasco, com gols de Renato, Ricardo Oliveira e Lucas Lima. No final, Éder Luiz descontou para os vascaínos. Final, Santos 3-1.
Na Arena da Baixada, o Grêmio derrotou o Atlético Paranaense com um gol logo aos 6 minutos. Douglas deu um lindo passe para Bolanhos definir o resultado 1-0. Na partida de volta, o Grêmio joga pelo empate para avançar. E no Mineirão, o Reinaldo cobrou lateral no meio da área e a bola acabou sobrando para Roger fazer Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 0. No segundo tempo, o Galo chegou ao empate na jogada de Michael Suel pelo meio. Ele tocou para Robinho, que bateu no canto de Aranha. Final 1-1. E como é que fica a situação de São Paulo diante disso? Muito delicada. Tem muito São Paulino como esse que está com a cabeça inchada, porque perdeu em casa, tomou 2 gols. Quer dizer, o São Paulo em casa, isso vale no critério de desempate. Para o São Paulo avançar, por exemplo, tem que vencer por 2 gols de diferença, ou marcar 3 gols, ou vitória com superior a 3 gols marcados. Então, 3-2, 4-3, vai ficando cada vez mais difícil, né? Que é muito mais difícil. Então, a situação do São Paulo é muito delicada. Não é se você comparar que é um time de primeira divisão contra um time da terceira divisão. Jogando em casa, tudo bem que a torcida não apoiou muito, só 6 mil torcedores foram ao estádio. Mas foi muito feio, né? A situação do São Paulo realmente é preocupante. Já a do Santos, mais tranquila. Poderia ser melhor se não tomasse um gol no último minuto. O Grêmio também se deu muito bem, vencendo fora de casa por 1-0 o Atlético Paranaense. Tá certo, tá bom? Celso. Amanhã tem mais. Com certeza. Obrigada. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Esta edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.